Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Hora de conversar com o Felipe Killing e de atualizar, como a gente tem feito ao longo dessa semana, a situação do Afeganistão. Killing, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi, Coutinho e a todos aí no Brasil. Hoje é um dia de muito simbolismo para o Afeganistão, porque se comemora o Dia da Independência, 102 anos desde que o então Império Britânico reconheceu o Afeganistão. E muitos afegãos estão levando às ruas a bandeira tradicional do país, né? Aquela com as cores preta, verde e vermelha. E isso acaba sendo uma afronta ao Talibã, que insiste em colocar a bandeira própria, que é uma branca com algumas palavras em letras árabes, que significa um dos pilares do Islã. Bom, muitos manifestantes foram recebidos a tiros nas ruas de algumas cidades do Afeganistão. Não existe ainda um número preciso de mortos. As notícias são cada vez mais difíceis de se conseguir do Afeganistão, porque já existe muita restrição para que as coisas sejam divulgadas por lá. E um dos líderes do Afeganistão concedeu uma entrevista à Reuters, que é uma agência de notícias, e ele disse que o Afeganistão deve ser governado por um conselho, assim como aconteceu na época em que o Talibã liderava o país de 96 a 2001. E falou: não haverá democracia, aqui será a Sharia. E a lei da Sharia é o sistema jurídico do Islã. E o Talibã tem uma interpretação radical dos ensinamentos. Então, por exemplo, diz que mulher deve se vestir com modéstia. Em alguns países que adotam a Sharia, elas cobrem o cabelo, mas o Talibã pede que as mulheres se cubram da cabeça aos pés, totalmente. E elas devem ser as mais afetadas aí com o Talibã no poder. Devem perder direitos básicos como ir a escolas, ao trabalho e sair de casa acompanhadas de um homem da família. Um documento da ONU revelou hoje que o Talibã intensificou a caçada a pessoas que trabalharam para o exército americano ou forças internacionais, contrariando as próprias promessas do Talibã de que não haveria perseguição. E muitos sabem que se ficarem no país serão mortos, e aí tentam fugir a todo custo. Tem imagens do aeroporto de Cabul que mostram o caos que está lá. Inclusive, imagens chocantes, vocês devem ter visto, de mães entregando filhos pequenos a soldados americanos. Então é uma situação bastante complicada. É o que a gente falou ontem, na abertura do Band News em alta frequência, na tentativa de conversar com uma afegã que mora aqui no Brasil, em São Paulo, que tem um restaurante. A gente não consegue, a nossa mente não consegue chegar no que eles estão passando. É impossível de nós, que estamos afastados, e isso que nós, eu, a Gabi, o Felipe Killing, que acompanha a programação da Band News FM, estamos falando todos os dias sobre isso, mas a gente não consegue chegar nisso, numa pessoa pegar o filho e entregar para o soldado, imagino eu, Felipe, no intuito de, meu filho, eu queria você do meu lado, mas aqui o seu futuro é absolutamente incerto para fazer o mínimo. Então, a gente não consegue imaginar o que está passando na cabeça dessas pessoas, a vida dessas pessoas, o futuro dessas pessoas. Vamos mudar um pouquinho de assunto, Felipe. A gente, aqui no Brasil, a gente passa por muitos momentos da pandemia, e tem passado desde março do ano passado. E esse momento é um momento de alívio pelo avanço, finalmente, da vacinação em muitas regiões, em muitos estados, mas ao mesmo tempo é um momento de apreensão de um início de surto da variante Delta. Então falamos em Pernambuco, no Rio de Janeiro, em São Paulo começa a preocupar também, falamos em Manaus e outras regiões. Aí na Europa, como é que estão as notícias nesse momento de verão europeu, de muita gente circulando, de aos poucos as fronteiras serem abertas, as atividades voltando, mas ao mesmo tempo ainda há uma preocupação com variantes? Ah, sim, viu, Coutinho? Inclusive, a gente percebeu nessa pandemia que tudo é um ciclo, E depois que a variante Delta se espalhou com força aqui na Europa, era questão de tempo para que isso acontecesse no Brasil também. E há essa corrida ainda aqui, entre a vacinação e as variantes, A Delta acaba dominando, porque é extremamente contagiosa. Existe
um aumento de novas contaminações, mas a curva de óbitos não está acompanhando esse aumento de novas contaminações, justamente por conta da vacinação. Só que vale destacar que não existe remédio no mundo 100% eficaz. Então, se você tem muitas pessoas se contaminando, invariavelmente você vai ter também mortes acontecendo. Então, para você ter uma ideia, o Reino Unido tem quase 80% da população adulta completamente vacinada e mesmo assim a gente tem uma média aí superior a 100 mortes por dia. É um número alto, mas se você for comparar a taxa de contaminados, que está na casa dos 30 mil, não acompanhou a onda, né, de outras fases desta pandemia. Então precisa ter cuidado, a vacina sozinha não vai resolver a pandemia. Infelizmente, né? Felipe, a gente volta a conversar neste mesmo horário amanhã. Grande abraço para você, até sexta. Até. Valeu, até sexta.